Olá, ilustre e nobre colega, tudo bem? Nós estamos estudando o procedimento processual especial que trata dos crimes dolosos contra a vida, que é o artigo 406 a 497 do Código de Processo Penal. E esse procedimento, ele trata dos crimes dolosos contra a vida, aí envolvidos o homicídio, o feminicídio, o infanticídio, a participação em suicídio, o aborto tentado ou consumado e os crimes, seus crimes conexos. Os processos de competência do júri desenvolvem-se em duas fases, que é o chamado procedimento bifásico. E a primeira fase nós já estudamos, que é o iudicium accusationis, cujo término é com as decisões interlocutórias. Essas decisões interlocutórias, elas podem ser, conforme nós já estudamos, o artigo 413, pode ser uma sumária de pronúncia. Nesse caso de pronúncia, o réu vai a júri, se desdobra em um tribunal do júri. Pode ter a decisão sumária de impronúncia, nesse caso, ele é impronunciado, o artigo 414. Decisão sumária de absolvição, nós já estudamos isso tudo. E no 418 e 419 é uma decisão de desclassificação. São as quatro soluções que na primeira fase, judicium accusationis, termina. A segunda fase, ela é a plenária. É aquela que é objeto do nosso maior estudo. Ela é a denominada juízo da causa, ou judicium causae. Ela tem início com a preparação do processo e o seu término termina lá no trânsito em julgado, depois da decisão do plenário, lá pelos jurados, pelos 7 jurados. Então nós vamos dividir isso num passo a passo, em 8 itens, para nós estudarmos detalhadamente cada um desses procedimentos. O item 1, artigo 422 do CPP, determina que, recebendo os autos, o juiz-presidente vai determinar a intimação do Ministério Público e da Defesa para que em 5 dias apresente o seu rol de testemunhas, no caso aí, 5 testemunhas. Apresente também provas que pretendem produzir através de diligência, requerendo diligências, e junte documentos que acharem importante para juntar. Observe que aí, na primeira fase, são 8 testemunhas. Na segunda fase, já são 5 testemunhas. Tá? No accusationis, 8 testemunhas. No causae, que é o que estamos estudando, é até 5 testemunhas. Podem ser as mesmas, como podem ser testemunhas diferentes. E nessa mesma fase do 422, o defensor e o acusador, no caso o MP, poderá requerer diligências e juntar documentos. Item 2, o artigo 423 do CPP. Decorrido esse prazo para as partes se manifestarem, o juiz vai deliberar sobre o que for requerido pela parte, pelo defensor e pelo promotor. Se vai deferir diligências ou não, deferir juntadas ou não de documentos e o rol de testemunhas que foi juntado ao processo. Ele também determinará a realização de eventuais diligências que ele entender necessária para sanear eventual nulidade. E, posteriormente a isso, no 423 prevê que ele vai fazer um relatório sucinto do processo. O que é um relatório sucinto? É um relatório que se limita a expor os fatos que foram apurados lá na primeira fase. Então ele tem que usar de linguagem comedida e não pode fazer nenhum juízo de valor
que é para não influir sobre os jurados. É um relatório sucinto e bem simples. Esse relatório ele será depois impresso e será dado, entregue um para cada um dos jurados a hora que instalar a sessão plenária, para eles tomarem ciência do que se trata, o que está sendo julgado naquele momento. Com esta providência, com esse saneamento, o juiz declara preparado o processo. Declara o processo preparado e determina a sua inclusão na pauta da próxima reunião periódica do Tribunal do Júri. Tem comarcas que marca épocas de reunião periódica. Por exemplo, lá onde eu atuava era mês sim e mês não. Um mês que era de júris, convocava-se os jurados e eles participavam o mês inteiro do sorteio e da reunião periódica do Tribunal do Júri. Então fica superado com isso, com a designação, né, a inclusão na pauta de julgamento, fica vencido aí a fase preparatória do juízo da causa. Em seguida vem o quê? Falando sobre o alistamento dos jurados, do 425 a 426 do CPP. Aí fala sobre, aí em outros artigos vai falar sobre a função, qualificação, direitos, obrigações e tudo aquilo mais. Só que como é uma quantidade de detalhes muito grande e os jurados é a figura mais principal do julgamento, óbvio, além do juiz, do promotor, do advogado, do réu e do jurado, ele é o mais importante naquela ocasião, porque é ele que vai decidir sobre aquela sessão, sobre aquilo que está sendo julgado. Então, como a questão jurados é bem mais complexa e tem quantidade de detalhes bastante importantes, eu separei para estudarmos num áudio, num vídeo específico, tá? Então, nós não vamos aqui entrar na parte do mérito dos jurados. O item 4 prevê lá no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal, prevê o desaforamento. O que é o desaforamento? Pela regra do artigo 70 do CPP, a regra estabelece que, pela teoria do resultado, que é no local em que ocorreu o delito e se consumou é que será competente para decidir. Ou seja, não onde ocorreu, onde se consumou o delito. Assim, se ocorreu no Rio e se consumou em São Paulo, o cara recebeu um disparo lá no Rio, dirigiu até chegar a São Paulo, chegou aqui, ele veio a óbito em razão, ou não, nem chegou a óbito, enfim, mas aqui se consumou o óbito dele, é aqui que vai ser julgado a questão. No tentado, lógico que seria lá, né? Isso é a teoria do resultado. Só que essa regra do artigo 70 do CPP, ele sofre uma exceção em razão do artigo 427 e 428 do CPP. Qual seja, o desaforamento. O desaforamento nada mais é do que a hipótese de que autoriza o julgamento daquele feito, daquele processo, o plenário daquele processo, em outra comarca, na comarca contígua ou a mais próxima, deslocando o fórum de competência para aquele local, em razão de 4 hipóteses, na presença de 4 hipóteses. Qual seja, lá no 427 e 428 prevê, por interesse de ordem pública. O que seria interesse de ordem pública? A cidade está em risco, a paz daquela cidade, daquela sociedade local está em risco em razão daquele julgamento. Ou a incolumidade dos jurados também está em risco
Então, por interesse de ordem pública, poderá ser deslocado ou haver um desaforamento para a comarca contígua. A segunda hipótese, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, se houver dúvida sobre se os jurados vão apreciar de uma maneira isenta aquela questão, se o ânimo do jurado não foi influenciado a tal ponto naquela cidade de que contaminou a isenção do jurado e ele se tornou parcial. Aí essa imparcialidade autoriza com que seja deslocado. Por quê? Porque os jurados que vão julgar aquela causa são moradores da cidade, daquela região, daquele local. E se eles estiverem com seu ânimo contaminado, então, obviamente que eles não julgarão com isenção. Aí a segunda hipótese que autoriza o desaforamento. A outra hipótese, a terceira hipótese, é se houver dúvidas sobre a segurança pessoal do réu. Se for constatado que a segurança não é suficiente e que ele corre risco de ter a sua incolumidade física atacada, então, havendo prova suficiente, pode haver o desaforamento também. A quarta hipótese, é raro isso, mas é assim, quando o juiz está com excesso de serviço, um volume muito grande de serviço, a tal ponto que transitou a pronúncia já precluiu, não tem mais o que recorrer sobre a pronúncia, mas aquela pronúncia deveria ser colocada na pauta de julgamento da sessão do júri, mas passou-se já mais de 6 meses e o juiz não incluiu. Aí ele justifica que é o excesso de serviço, então é autorizado que haja o desaforamento para uma outra comarca. O item 5 é o artigo 429 a 435, que prevê uma ordem de preferência para a pauta, a organização da pauta lá das sessões do júri. Essa ordem de prioridade vai ser conforme o seguinte: primeiro, os acusados presos. Veja, os acusados presos em razão daquele processo. Não é preso em razão de outros delitos e nem nada. Em razão daquele processo. Dentre aqueles que estiverem presos, os mais antigos na prisão, mais tempo lá preso. Aí se tiver 2 ou mais com o mesmo tempo de prisão, ou seja, igualdade de condições, aí julga-se primeiro, a prioridade é para aqueles que estiverem sido pronunciados há mais tempo. Então são essas 3 opções aí, ou 3 determinações que determina qual é a prioridade para marcar-se a pauta de julgamento daqueles réus. O item 6, 432 a 446, eu vou repetir aquilo que eu falei sobre os jurados lá naquele outro item. Ou seja, no item 3, né? Os jurados, com respeito à qualificação, à função, direitos, obrigações, eu vou tratar num post próprio, porque é uma matéria especial que demanda realmente um estudo à parte. O item 7. A composição do tribunal e conselho de sentença. O artigo 447 apenas fala quais são os personagens que farão parte da sessão do julgamento do tribunal do júri, ou do conselho de sentença. Então, é um artigo simples, vai falar presente o juiz, o promotor, o advogado, o réu, enfim. Então, é a composição do tribunal do júri. Agora, nós vamos falar sobre as providências que o juiz, presidente do tribunal do júri, deverá tomar antes da instalação da sessão do tribunal. Artigo 453 a 466. Veja, é importante isso pelo seguinte:
Muitos colegas, muitos advogados que fazem júri, eles se limitam a chegar lá no dia do júri, aguardar lá o sorteio, sentar lá, colocar as coisinhas dele na mesa, aguardar o sorteio e ao final fazer a defesa, enfim, tudo isso. Só que antes de instalar, existem alguns procedimentos que o juiz tem que tomar e que é da competência também do advogado acompanhar para ver se está sendo respeitado devidamente. Porque nulidades, elas têm um momento certo para ser arguídas. Se passar daquele momento certo, preclui esse direito. Então o advogado tem que estar ali fazendo uma fiscalização, acompanhando. E aí o artigo 453 a 466 prevê quais providências o juiz deverá tomar antes de instalar a sessão do Tribunal do Júri. Antes de instalar, ele vai ver se o Ministério Público, se tiver querelante também, se está presente, o defensor, o acusado, o ofendido e as testemunhas. E aí vai seguir as seguintes diretrizes. Se o Ministério Público estiver ausente, o julgamento vai ser adiado para o primeiro dia útil desimpedido. É o 455. Se for injustificada a ausência dele, o juiz vai expedir um ofício para o Procurador-Geral de Justiça, que vai verificar lá qual é o motivo e, eventualmente, adotar medidas administrativas que couber ali no caso. Se o ausente for o defensor, ele tem até a hora da instalação, tá, do início dos trabalhos, para apresentar um justo motivo, uma justificativa para o seu não comparecimento. Havendo essa justificativa e o juiz acolhendo, é feito o adiamento do julgamento. Agora, se faltar esse justo motivo, o juiz vai adiar, obviamente, mais uma única vez. E, ao fazer esse adiamento, ele já mandará oficiar a Defensoria Pública para nomear um defensor dativo, no caso na segunda, no próximo júri. Tá? O defensor dativo ele poderá comparecer nesse dia do julgamento, no segundo julgamento, e, se o advogado lá comparecer, ele é dispensado. Se não comparecer, ele vai fazer a defesa. Ao faltar sem justificativa, também o juiz mandará um ofício para a OAB e poderá também impor uma multa, se não houver justificativa do advogado. Se o réu foi intimado, estiver solto e for intimado e não comparecer, o juiz poderá dar sequência ao processo, porque, segundo o artigo 457 do caput lá do CPP, pode decretar a revelia e seguir o processo sem a presença do réu. Antigamente, era obrigatório que o réu estivesse presente. Se o réu estiver preso e não for conduzido, tá? Não for apresentado, o juiz adia aquela sessão, oficia lá o órgão que está custodiando para que tome as providências cabíveis e justifique a razão pelo qual não foi apresentado o réu naquele dia. Agora, quanto à testemunha. Se a testemunha foi arrolada em caráter de imprescindibilidade, ou seja, o promotor ou o defensor falou, olha, eu quero ouvir essa testemunha em caráter imprescindível, eu não abro mão dessa testemunha. Ela, sendo imprescindível ou não, se ela faltar, ela está sujeita a uma multa de 1 a 10 salários mínimos e pode ser responsabilidade também por crime de desobediência. Tá? Agora, se ela apresentar justa causa, aí pode haver uma avaliação aí, ela não será multada e nem responde por desobediência. Então, é sobre a testemunha faltosa.
Se a testemunha residir fora do local aonde for ocorrer o julgamento, ela não tem a obrigação, ela não tem o dever de comparecer para esse julgamento. Tá? O juiz vai notificar, normalmente, não está dispensado, vai notificar, mandar intimar, tá? Se ela comparecer espontaneamente, ela vai ser ouvida. Mas se ela não comparecer, ela não é obrigada, ela não tem o dever de comparecimento. Está lá no artigo... Está lá no artigo lá. Vamos ver aqui melhor. Tá. 458, 459. A parte, entretanto, pode requerer que a testemunha seja ouvida em outra região, por carta precatória. Se ele mora em outra região que não aquela que vai ouvir o júri, outra cidade, pode haver a oitiva dele por precatória. Isso foi determinado aí, foi entendido através de um HC, que relatoria do ministro Maurício Correia, lá de 2003. Ainda as providências antes da instalação. Isso é importante também. Antes de constituir o conselho de sentença, o juiz vai observar o seguinte: vai separar as testemunhas de acusação das testemunhas de defesa. Eles deverão estar em salas separadas, de tal modo que uma não ouve ou não ouça o que a outra esteja falando, ou lá no plenário, ou mesmo num comentário nas salinhas, tá? Para que isso não seja influência e preserve a neutralidade da narrativa. Vamos falar aqui. A ausência de testemunha não deve ensejar o adiamento do julgamento, salvo se ela tiver sido arrolada tempestivamente. Só que assim, ao começar, se ela não estiver lá, e ela foi arrolada, tudo certinho, em caráter de impressibilidade, o juiz suspende aquela sessão naquele momento, tá? E determina a condução coercitiva. Lá no 460 está escrito: coercitiva daquela testemunha, ou seja, ela vai ser buscada lá no endereço onde foi descrito pela parte, tá? Se ela não for localizada lá naquele local indicado, tá? E o oficial de justiça certificar que ela não foi localizada lá naquele local que foi informado pelas partes, pelo promotor ou pelo defensor, aí o juiz ele prossegue a audiência sem a presença daquela testemunha, porque a obrigação de dar o endereço correto é da parte que a arrolou. Veja, é diferente dela não ser encontrada naquele endereço e dela ser desconhecida naquele endereço. Se ela não for encontrada naquele endereço, embora ela more lá e tudo, significa que ela está assim, se excusando, se ela está, aí o juiz poderá adiar. Mas se chegar lá e falar, olha, ela não mora mais aqui, ela mudou, ela é desconhecida, aí sim o juiz poderá declarar, o oficial certifica, o juiz poderá declarar ela em local incerto não sabido e o processo prossegue. Em seguida, o juiz vai conferir, vai pedir para o oficial de trabalho no dia conferir se estão presentes os 25 jurados que foram sorteados para comparecer lá naquela sessão. O oficial de justiça vai pegar o nome de todos, vai colocar numa cédula para ser sorteado. Tem que ter, no mínimo, 15 jurados, no máximo, ou mais que 25, mas o certo é de 25 a 15. Se tiver 14 jurados, o juiz não instalará e encerrará os trabalhos e não haverá a sessão de julgamento. Tá? O número mínimo é 15 jurados. E é isso.
com esses 8 itens, nós terminamos aí a sequência de explicação dessa segunda fase. Agora entraria na instalação do plenário mesmo, justamente, certo? É feito o pregão e é instalado a sessão do júri. Só que essa instalação da sessão do júri e a sequência até o julgamento final na sala secreta, nós vamos ser objeto também de um outro post, uma outra filmagem, tá? Porque é mais complexo. E também vai demandar mais tempo e esse post, esse vídeo ficaria muito longo, tá bom? Então é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos e aguardem aí no próximo vídeo. Dr. Francisco Carlos da Silva, do site, do Instagram, do Facebook, do YouTube, do canal Defesas Criminais. Obrigado, até mais.